Na minha infância eu adorava brincar com as minhas primas e também com as amigas, com as vizinhas. A gente vivia preparando pequenas apresentações e eu logo já corria e queria tomar conta do microfone e sempre tomar a frente como uma líder e agir com naturalidade. A timidez nunca fez parte da minha rotina. Mas na escola eu também era apaixonada por química, por biologia, por história. Então, aos 17 anos, que foi quando eu terminei o ensino médio, eu precisava tomar uma decisão. Ah, e o que, que você vai fazer pro resto da sua vida? E era sempre essa pergunta que ficava na minha cabeça. Tem que fazer um processo seletivo, vamos fazer um vestibular, que era o nome que tinha na época. E aí eu pensava, eu sou boa em biologia, eu sou boa em química, então vou fazer medicina. É um jeito de ser profissionalmente bem sucedido, não tem muito erro. A gente vê muitos médicos aí que faturam altas cifras. E aí pensando só no lado financeiro e na paixão pelas disciplinas que tinham afinidade com a profissão, eu cheguei a pensar em fazer medicina, até fiz no vestibular. Fui aprovada, nem todo mundo sabe disso, mas eu fui aprovada em Petrópolis. Mas escondi essa notícia porque eu sentia no fundo da minha alma que não era ser médica que ia me fazer feliz. Meu pai era dono de uma televisão e quando eu disse para ele que eu pensava em me aventurar como comunicóloga, fazer jornalismo, ele me disse que eu não estava fazendo uma boa escolha e me propôs um desafio, me convidou para não ter férias e trabalhar na televisão durante 30 dias. Eu topei esse desafio, fui para lá e na cabeça do meu pai, que não queria de jeito nenhum que eu me envolvesse com comunicação, tirar as minhas férias, me obrigar a cumprir plantão era um jeito de me fazer escolher a medicina e não o jornalismo. Mas pelo contrário, eu me encantei, senti frio na barriga, fiquei com mão gelada, tive que gravar algumas reportagens na BR, com vento, com movimento, não gostava da minha voz, achava que aquilo não ia dar certo, mas mesmo assim, eu acho que algo me tocou profundamente, fazia parte da minha essência mesmo, essa história da comunicação. Eu sempre comuniquei com muita facilidade, apesar de ser um pouco tímida, ter vergonha em algumas situações que demandam algum tipo de esforço. Então, nesses 30 dias na televisão, eu fui me encantando por esse universo, apesar da rotina exaustiva, de não ter final de semana, todas as coisas que pesavam contra a minha escolha, eu defini que era isso mesmo que eu queria. Passei no vestibular, vim estudar em Belo Horizonte e aqui eu tive diversas oportunidades de executar na prática essa rotina. Trabalhei como estagiária em produtora, depois trabalhei na rádio e fui me descobrindo, comecei a gostar mais da minha voz, aí a minha imagem começou a me agradar mais. Achei que eu estava deixando de ser aquela menina infantil e ganhando uma certa maturidade e assim foi. Me formei, voltei para Montes Claros, onde eu trabalhei em televisão, na Rede Cultura, trabalhei na Rede Globo, cheguei ao, vamos dizer assim, todo mundo sonha ser apresentadora de um telejornal, eu conquistei isso, fui apresentadora, fui editora também, que são cargos muito importantes na comunicação, e consegui o que muita gente sonha, que é ter algumas aparições nacionais. Eu tive chance de fazer reportagens para o Bom Dia Brasil, para o Jornal da Globo, fiz algumas coisas também para o Globo Rural. Então, assim, o sonho de, vamos dizer, ficar famosa, isso eu já tinha alcançado. Na minha cidade, sempre quando eu estou em algum lugar, ou fazendo alguma compra, ou comendo alguma coisa, é muito engraçado que as pessoas ficam reparando o que será que ela vai escolher, o que será que ela vai comer. A gente vira uma certa autoridade e ganha fãs pelo mundo. Mas a minha rotina de trabalho começou a me deixar um pouco frustrada. Não pelo que eu fazia na ação, de ter que gravar texto, de ter que abrir mão de batizado, de casamento de amigas, porque eu estava de plantão, mas as notícias. As notícias começaram a ser muito tristes. As aparições nacionais todas tinham relação a crime, a violência, a pessoas que sofriam com alguma situação e eu não voltava para casa plenamente feliz, porque eu me contaminava com aquelas notícias tristes. Não tem como você não se envolver com a história das pessoas. Há 14 anos, 200 famílias foram assentadas no projeto Jacaré Grande, em Janaúba, no norte de Minas. Só que pelo menos 90 delas já abandonaram as casas. Em 2009, um representante do INCRA esteve no assentamento e vários moradores assinaram um documento que previa obras de reforma. Mas pelo menos por enquanto, nada aconteceu. Olha só essa casa, ainda falta reboco e em algum espaço dela
até o telhado não foi concluído. Aqui nesta propriedade, funcionários da Codevasf estiveram no ano passado e fizeram esse buraco onde seria instalado um poço artesiano para abastecer algumas famílias que vivem aqui perto. A defesa entrou com um recurso de apelação e espera pela realização de um novo júri. Conhecido como mensalão do PSDB mineiro. De acordo com o Ministério Público Federal, na época Tolentino atuava como juiz do Tribunal Regional Eleitoral em Minas e teria recebido R$300 mil para votar sistematicamente a favor de teses sustentadas pelo partido de Azeredo e de seu vice, mesmo que ao final nem todas tenham sido acatadas. Noticiar coisa ruim é algo que não fazia bem para o meu ser. Então eu comecei a me dedicar à formação em valores humanos, em estudar coisas que ajudam as pessoas a ter um caráter mais certo. Comecei a fazer um trabalho voluntário, trabalhando com essas questões para ajudar o ser humano a despertar o que ele tem de melhor. E fui à Índia 2 vezes, fiquei por 1 mês cada uma das vezes que eu fiz e percebi que a vida é muito breve. E que a gente não pode viver fazendo o que não deixa a gente feliz. Eu tomei uma decisão difícil com o apoio do meu pai, talvez porque ele sempre achasse que eu não devesse mesmo ser jornalista. E pedi demissão do meu emprego na televisão, um emprego que todo mundo sonhava em ter. E não me arrependo. Foi algo que deu uma guinada na minha vida. Eu decidi então tirar um ano sabático, porque eu sempre fui apaixonada pelo francês, eu acho a língua, tem tudo de romântico, né? Je t'aime, mon amour. E então eu peguei todas as minhas economias que eu juntei desses 20 anos trabalhando como repórter e investi nisso. Na verdade, investi em mim, na minha felicidade, em conhecer outra cultura, em vivenciar outras coisas. Estudei o francês, fiquei morando na Bélgica. Eu que sou apaixonada por chocolate, me encontrei naquele lugar, um país lindo. Eu sou realmente apaixonada pela Europa e aí eu descobri assim, que eu amo viajar, conhecer pessoas e que para isso eu preciso ter uma vida com mais liberdade. Depois de morar em Bruxelas, na Bélgica, eu fui morar mais alguns meses em Londres para melhorar o meu inglês, que não estava muito bom. E lá em Londres ficou claro para mim, assim, não era morar do outro lado do mundo que ia me fazer feliz. O que me faz feliz é viajar, mas é também, principalmente, ajudar as pessoas. E com esse conhecimento que eu construí, eu já fui professora da universidade, no curso de jornalismo, no curso de publicidade, onde eu ensinei algumas pessoas sobre dicção, sobre postura, sobre comunicação e cultura. Eu decidi reunir toda essa formação que eu tinha e criar um método que servisse para ajudar as pessoas a serem melhores. E aí eu reuni tudo isso, essa minha experiência na Índia, essa minha experiência como profissional, 20 anos de televisão, uma experiência ampla, e aí nasceu o Brilho nas Câmeras, que eu considero que é hoje o meu filho. E eu sou muito grata aos meus pais, que são grandes referências na minha vida profissional e são exemplos para mim. E também ao meu marido, que veio na minha vida para me agregar e é alguém que acredita muito no meu potencial e que me motiva. Mais do que me deixar empolgada, ele me motiva. Ele acredita que eu tenho potencial e me ajuda muito criativamente, porque afinal de contas ele é um artista maravilhoso, além de ser um designer incrível. Então, a gente uniu essas duas coisas. Eu me especializei ainda mais em marketing digital para trazer essa coisa que eu tô com 40 anos, eu ainda não tive um filho, mas hoje eu considero que esse meu projeto, que eu espero que transforme a vida das pessoas, que toque de alguma maneira e que o brilho nas câmeras permita que as pessoas tenham um brilho nos olhos mesmo e se transformem. E é esse meu sonho, que com esse conteúdo eu toque a vida das pessoas para que elas possam ser melhores e para que elas possam também compartilhar aquilo que elas aprenderam ao longo da vida e ajudar outras pessoas a se transformarem e a fazer desse mundo um lugar melhor para viver. Esse é o meu sonho.